E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Jefferson, o Jefão, o Osama Bin Laden da história. Vamos explodir a concorrência, né? A barriga mais famosa da Senec. Vamos à luta então, meninos, porque estamos aqui no Esquenta Enem e vamos trabalhar com algumas questões da parte de história, obviamente. Vamos trabalhar com algumas questões de história do Brasil, história geral, e depois virar o Tarsílio, né? O Tarsílio, aquela tripa seca, aquele varapau, ele não vai nem caber aqui, vai ter que baixar ele um pouquinho, porque senão ele não cabe na imagem. Mas eu e o Tarsílio vamos trabalhar aí nessa parte de história e vamos deitar, não deitar o cabelo, porque não tem, mas vamos então, vamos à luta, vamos começar com a primeira questão. Vamos lá. Olha aí, meninos, o que nós temos, o que aparece... Ai, o que aquilo? Eu apareci ali pequenininho, todo o tamanho do meu salário ali, fazendo um anãozinho. Ó, gente, o que nós temos aqui? Uma imagem que retrata o tráfico negreiro, mas não por um ângulo ao qual estamos acostumados, não aquele ângulo tradicional. Você não está vendo aí o escravo no navio negreiro. Você não está vendo o escravo no mercado de escravos aqui no Brasil. O que nós estamos vendo aí? A parte menos conhecida do tráfico negreiro, que é o tráfico na África. Então, olha que imagem cruel, né? Uma imagem brutal, os escravos amarrados, presos uns aos outros, homens adultos, mulheres, crianças. Então, assim, aquela imagem horripilante que é o tráfico negreiro em qualquer situação, mas aqui especificamente é o tráfico negreiro na África. O que é que nos chama a atenção? O rapaz ali, do lado, usando uma espécie de túnica branca e segurando uma arma de fogo. O que nós podemos entender a partir da observação dessa imagem? E isso é sempre muito importante no Enem, porque o Enem cobra de você a análise da figura, a análise da imagem, e a partir da imagem você vai ter que tirar a resposta. Porque o que nós estamos vendo ali não é um branco participando do processo, mas um negro, um africano envolvido no processo de tráfico. Porque um erro comum é a crença de que o tráfico, de que a escravidão se originou aqui na América, ou simplesmente, surgiu a partir do... Plim, surgiu a partir do momento que você tem o início da colonização. Na verdade, a escravidão africana já existia na África antes mesmo da presença dos europeus. E, portanto, é importante a gente destacar que, sem a participação do próprio africano, o tráfico de negros não iria funcionar, né, meninos? Em geral, nós tendemos a ter essa visão simplista de história africana, a história africana que está em alta, né, meninos? Então, hoje em dia já é bem mais comum que se estudem os reinos africanos, que se estudem as tradições culturais africanas, a importância da cultura africana para o Brasil. Então é interessante observar essa tradição africana, que é a da escravidão pré-existente, da qual há uma intensa participação de africanos. Vamos dar uma olhada, então, nas alternativas. Então vamos lá. Olha. A observação da imagem de escravos capturados na África durante o colonialismo permite inferir que... Então vamos lá. O que a gente pode inferir? A escravidão do negro africano era a base da economia colonial no Brasil. Verdadeiro! Só que a imagem não nos diz nada sobre isso. Tem alguma referência à economia colonial brasileira? Aparece um engenho? Aparece uma mina de ouro? Não. Então a imagem não faz referência à escravidão no Brasil. Vamos lá. Os lucros gerados pelo tráfico ajudam a entender a longevidade do modelo escravocrata. Perfeito. Perfeito. Só que a figura não faz referência nenhuma a isso. Então, olha as armadilhas típicas do Enem. Você tem uma afirmação correta, porém não condizente
com a imagem apresentada. Os negros africanos participavam do tráfico, envolvidos no processo de busca e captura na África. Perfeito aí. C de certeza. Pode, é horrível essa piada, né? Mas beleza. C, daqui a pouco, C de sabedoria, né? O nego me lincha aqui. Tá? Então aí, ó, os negros africanos participavam do tráfico. Perfeito. O tráfico na África era feito por... A captura era feita por negros africanos, tá, meninos? Aí, a colonização espanhola, a colonização na América, baseada no sistema de plantation, originou a escravidão. Não, a escravidão é anterior ao sistema de plantation. O tráfico negreiro, ao longo de 300 anos, ajudou a desorganizar a vida dos grupos africanos, gerando empobrecimento do continente. O tráfico é verdade, mas a figura faz alguma referência a isso? Poderia até dar uma ideia, de gerar uma confusão. O tráfico negreiro, sim, ajudou a desorganizar a vida dos grupos africanos, gerando empobrecimento do continente. Tem alguma referência com a imagem mostra desorganização da economia? Não. Então, pronto, alternativa C. Vamos lá. Ah, sim, olha aí o que é que nós temos na nossa próxima questão. Nós temos a figura clássica, né? Talvez a mais famosa obra de arte do século XX, o Guernica, do grande Pablo Picasso, né, meninos? Aí uma referência clássica a talvez o mais famoso episódio da Guerra Civil na Espanha, da Guerra Civil Espanhola. Então tá aí uma imagem sobre o famoso bombardeio alemão, a cidade de Guernica. Vamos lá ver o que a questão nos pede. Vamos lá, olha lá. A obra Guernica, do pintor espanhol Pablo Picasso, é uma das mais impactantes produções culturais do século XIX, do século XX, exposto no Museu Reina Sofia, em Madrid. O quadro foi pintado para a Exposição Internacional de Paris em 1937. Tá? A relevância histórica dessa obra de Picasso reside no fato de que o autor... O que é a obra? O que é o que representa Guernica, né, meninos? Guernica, a passagem trágica da história da Guerra Civil Espanhola, por si só, um confronto entre socialistas, denominados republicanos, e fascistas, denominados nacionalistas. De um lado você tem um governo apoiado pela União Soviética, que é o governo da Frente Popular, do outro lado você tem um governo apoiado pela Itália e pela Alemanha, que é o governo, são os rebeldes, né? Não o governo não, né? Eles vão tomar o poder, mas eles são, na verdade, rebeldes, eles estão tentando derrubar um governo eleito, né? Que são os fascistas de Francisco Franco. Eles bombardeiam, e aí os alemães, muito simpáticos, né, os nazistas vão lá e arrasam uma cidade para testar a capacidade destrutiva da sua força aérea. Isso é um episódio medonho que prenuncia algo que será ainda muito pior na Segunda Guerra Mundial, né, destruição de cidades inocentes por meio de bombardeio. Vamos lá então, meninos. A relevância histórica dessa obra de Picasso reside no fato de que o autor revelou sua imparcialidade ao expor alguns dos dramas que as guerras carregam, sobretudo em relação ao sofrimento de pessoas e animais inocentes. Na verdade, meninos, o Pablo Picasso não está revelando uma postura neutra. A verdade é que a obra foi encomendada a Picasso pelo governo republicano e Picasso, inclusive, deixou em seu testamento que a obra não poderia retornar à Espanha. Ela ficou em Nova York, ficou nos Estados Unidos, não sei se é Nova York, ficou nos Estados Unidos até o momento em que a Espanha voltasse a ser uma democracia. Picasso nunca foi simpático aos fascistas. Então a obra revela o horror ao bombardeio, não uma postura neutra. Posicionou-se politicamente contra a barbárie promovida pelas forças soviéticas em Paris, em um contexto marcado pela eclosão da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma alternativa, uma armadilha, né? Uma casquinha de banana. Nunca houve ocupação soviética sobre a cidade de Paris, né? Na verdade, Paris sofreu ocupação nazista. E não é a isso que a obra se refere. A obra se refere ao bombardeio a Guernica. Daí o nome da obra, né? Expressou a angústia de uma Europa dominada pelas tropas da Alemanha nazista, cujo expansionismo militar e territorial foi propiciado pela tática da Blitzkrieg. Ó, meninos, a obra é de 37. A conquista da Europa se dá entre 1939 e 40 pelos nazistas, né? Então, na verdade, a obra é anterior à invasão da Polônia, da França, da Noruega, da Dinamarca. A obra é anterior.
criticou o uso indiscriminado de bombas incendiárias na Guerra Civil Espanhola, manifestação que contribuiu para a resolução do conflito por intermédio da ONU. A ONU nem existia na época, portanto isso é uma grande bobagem, e não é, a questão é todo tipo de bomba, não é só bomba incendiária. Jogaram de tudo o que existia na tecnologia da época na cabeça do pessoal lá em Guernica. Denunciou as atrocidades contra civis espanhóis, orquestradas pelas forças nazistas, as quais auxiliavam os nacionalistas liderados pelo general Francisco Franco. Certinho, perfeito, é exatamente esse o teor da obra. Uma denúncia contra as atitudes nazistas que eram, na verdade, aliados de Francisco Franco, com a conivência do ditador Francisco Franco. Tá? Vamos para a próxima? Vamos lá. O que nós temos? Agora não temos imagem, né? Agora temos apenas a questão em si. Vamos lá. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 1980 e 1990 gerou expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução dos conflitos e da multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta essa questão muito interessante porque ela tem a ver com o mundo pós-Guerra Fria. Na Guerra Fria todo mundo sabia quem era o inimigo de quem, né? Você sabia quem eram os azuis, você sabia quem eram os vermelhos, você sabia quem eram os mocinhos e quem eram os bandidos, tudo certinho. Beleza, acabou a Guerra Fria, houve uma expectativa. Com o fim da União Soviética, havia uma expectativa muito grande. Nossa, agora vamos viver num mundo de paz, felicidade, todo mundo correndo feliz, pelado pelo campo. E o que aconteceu na realidade, pessoal? O que acabou acontecendo foi uma situação caótica, onde proliferaram radicalismos de outros aspectos que não simplesmente políticos. Olha aí a alternativa A. O aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, nós vamos ter isso, por exemplo, na antiga Iugoslávia, onde as disputas étnicas, ao extremismo religioso, como a gente vai ver no Oriente, como a gente vai ver no Afeganistão, e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Exatamente, é só a gente pensar quais são os problemas hoje. Esse tipo de coisa não tinha na época da Guerra Fria. Porque ali você tinha um controle mundial, Estados Unidos e União Soviética, mantendo seus radicais sob rígido controle. Acabou a Guerra Fria, esses demônios se libertam e nós vamos viver uma nova era de incerteza, só que agora por motivações distintas, não é mais ideológico. Gente, um abraço gigantesco para vocês, vamos ficando por aqui, é um prazer enorme ter estado aqui com vocês, a gente ama estar com vocês e ó, um beijão, até a próxima e uma excelente prova para todo mundo. Olá, alunos cinecistas, tudo bem? Meu nome é Tarcílio, professor de História. Então, faço parte da equipe de Ciências Humanas e que conta com pessoas ilustres, como o Jefão, vulgo Leôncio, e o Wilson, com aquele cabelo brilhante de Wesley Safadão. Tá? Então, finalmente com vocês, uma pessoa provida e dotada de uma estética linda, e começar a nossa análise aqui sobre algumas questões da prova de História. Então, a primeira questão que nós temos aqui é uma questão sobre Brasil colônia. E é uma questão que cai bastante no Enem, por quê? Porque não vai cobrar um conteudismo tradicional com vocês aqui. Vai cobrar, além do conteúdo, lógico, vai cobrar uma análise sobre a questão cultural envolvendo os europeus com os povos ameríndios, ou povos indígenas que habitavam o Brasil. E aqui uma prática cultural que é colocada para vocês, uma prática
vista de várias formas, que tem vários sentidos, e uma prática que causa até hoje um certo estranhamento em função da nossa visão sobre culturas diferentes e carrega muito etnocentrismo e muitos preconceitos e que merece um certo cuidado com isso. Que é a prática da antropofagia no Brasil colônia, praticada por algumas tribos indígenas. A associação que muitos fazem de antropofagia com canibalismo, com apenas a questão de comer a carne para alimentação, é uma questão muito simplista demais, uma análise simplista. Porque a antropofagia tem que ser entendida num viés cultural próprio de tribos ameríndias e que, logicamente, eram diferentes dos povos europeus. Os europeus entram em contato com essas práticas e ficam assustados. E aí tem aquela dicotomia bastante preconceituosa também da civilização europeia contra a barbárie indígena. Esses termos são carregados de muitos preconceitos também e que merecem também muito cuidado da parte de vocês. Então a questão é perguntar, olha, vocês gostam de antropofagia? O que vocês acham? Seria legal ou não? A questão não é essa. Então não interessa a opinião de vocês no bom sentido. Tá? Eu quero dizer a seguinte questão. Vocês têm que entender o que o texto fala. Se você gosta ou não, se eu acho legal ou não, isso aí não interessa para a questão, na verdade. Tá? Não é que vocês vão se omitir em relação às suas indagações, suas angústias, não é isso. Mas percebam que o texto ele tem um relato do Hans Staden, um viajante do Brasil do século XVI, no Brasil do século XVI, e que ele relata ali uma prática antropofágica. Então você tem que entender o universo indígena, o sentido que essa prática ela tinha. Então, mas o europeu... Não, mas como que no universo simbólico indígena, essas práticas elas têm uma série de significados dentro do ambiente social próprio desses povos. Então, esse texto aqui, por motivo de tempo eu vou até recortar aqui, mas lembrando que você não pode fazer isso, tá, no Enem. Mas o recorte que eu faço em relação ao seguinte, esse texto, ele mostra mulheres pegando ali parte dos prisioneiros, estão lavando ali as suas tripas, pegando braços e tal, e aí tem um trecho que ele é importante para a gente pensar aqui. Deixa eu pegar a caneta. Aqui. E então os filhos, uns após outros, lhe esfregam o corpo, os braços e as pernas com sangue inimigo, a fim de torná-los mais valentes. Percebam aqui, torná-los mais valentes. Então essa parte aqui ela é determinante se vocês pensarem essa questão. Porque eles pegam esses pedaços do corpo do inimigo, o inimigo, na verdade, ele tinha uma certa honra, então ele era honrado com esse ritual que era feito por muitas tribos. Então, se absorve a carne humana para tornar a pessoa mais valente, quer dizer, que não é comer a carne porque estou com fome, apesar de algumas tribos tenham feito isso, mas são tribos, são centenas de tribos, então cada tribo tem um ritual próprio. Mas nesse caso aqui, a antropofagia ela casa com qual sentido? A pessoa ingere a carne humana para ter atributos do guerreiro derrotado. Então um guerreiro valente, ele é derrotado, e aí ele é devorado, seu corpo é devorado. Então você pega o atributo, então o cara foi bom na arco e flecha, então o cara era um valente guerreiro. Então você vai lá, devora essa pessoa, e torna-se mais valente. Então, esse é o sentido. Então, perceba que muitas questões cobram isso. Antropofagia é porque os índios precisavam se alimentar da carne humana. Estavam com fome. Muitas questões cobram isso, muita gente vai direto nisso. É errado. A antropofagia é muito mais do que alimentar-se devido à fome ou algo do gênero. É uma questão mais simbólica, questão mais cultural. Então, você pega atributos inimigos nessa prática da antropofagia. Então, aí, passando aqui para a questão, olha, do trecho do livro Duas Viagens ao Brasil, do Hans Staden, do século XVI, permite-nos concluir que a antropofagia é praticada pelos índios. Aí, olha aqui já alguns erros que são notados facilmente. E é uma questão muito típica do Enem. Essa questão aqui, quase que toda a prova cai isso aqui. Então, atente a isso, por favor. Era uma forma de resistência, visando amedrontar os conquistadores estrangeiros. Gente, essas práticas só foram iniciadas quando os europeus chegaram à América? Como assim? Essas práticas de antropofagia são feitas antes do século XV, XVI. São práticas anteriores aos estrangeiros, holandeses, franceses, portugueses e afins. Está errado. O item B.
Incluía componentes religiosos ou mágicos, além da questão alimentar propriamente dita. Esse é o item correto aqui, gente. Porque, então, a antropofagia permite, e a gente observa no texto essa ideia. A religião, quer dizer, a antropofagia não quer dizer apenas devorar a carne para alimentar. Quer dizer a ideia muito mais simbólica, religiosa, cultural, mágica, que eu vou ingerir a carne humana, então eu tenho que relacionar isso com o universo religioso dos índios e a questão mágica. Então a gente pode voltar lá no texto, aquela parte aqui dos mais valentes. Então se eu comer essa carne do guerreiro inimigo, o inimigo que foi devorado agora, eu serei então uma parte dele, ou ele será uma parte minha. Então os atributos que ele tem, eu também terei agora. Ok? Então esse seria o item correto, que nós discutimos agora no comecinho da questão. O item C aqui, eu tenho que agilizar um pouquinho, mas o item C comprova a ausência de humanidade entre os selvagens. A ausência de humanidade já é uma coisa esdrúxula, vamos dizer outro termo. Agora, selvagens também é um termo que é muito usado e que revela muito etnocentrismo. Mesmo porque a gente pega os europeus, qualificaram os índios de selvagens em relação a essas práticas e cometeram várias atrocidades quando chegaram à América. Então, são termos altamente contestáveis e ultrapassados, vamos dizer outra coisa. O item D revelava a fome generalizada no Brasil. A antropofagia tem a ver com fome? Eu falei para vocês que não. Agora, aqui, em consequência das invasões estrangeiras. Então, os portugueses chegaram ao Brasil, a fome generalizada. Se bem que, em partes, isso é correto em muitas regiões, na América Espanhola também. Então, muitas tribos ficaram desorganizadas em função da dominação europeia. Agora, esse item D aqui, ele desfoca o sentido real da antropofagia. Então, é um sentido que ele é múltiplo, não tem um sentido apenas, é múltiplo, na verdade. Então, por isso que está um item improcedente. E o item E, causava horror aos europeus? Causava. Em consequência da absoluta falta de higiene do preparo dos alimentos. Ou seja, por causa que eles pegavam com as mãos sujas as tripas do inimigo, então, isso não pode. Agora, se fosse com a mão limpinha, higienizada com álcool em gel, beleza, poderia fazer isso. Então, na verdade, é um item muito que distorce mais o que a questão está falando. Então, os europeus aceitariam, e pressupõe-se pelo item E, os europeus aceitariam essa prática se fosse higienizada. Na verdade, não é isso. Na verdade, o universo cristão católico estranhava essa prática, e por isso que termos como selvageria, barbárie, eram dados a esses povos pelos europeus. Beleza? Então a primeira questão é essa aí. Mas é uma questão típica de Enem. Por favor, atentem-se a isso. E não cai nesses termos selvageria, falta de resistência, passividade. Por favor, não cai nesses termos. Tá bom? Bem, continuando aqui, outra questão sobre o Brasil da República Velha. Uma questão também que cai bastante. Por quê? O tema aqui, vocês podem perceber que já é Brasil, a economia, a República Velha. E a economia da República Velha cai o que, basicamente? O café, a questão da borracha, a questão das indústrias que cresceram demais no Sudeste, mais em função do complexo econômico do café. E aqui pega o comecinho do século XX, como é que você tem, no comecinho do século, número X de empresas e operários, e como esse número em pouco tempo, esse número ele vai aumentando. Então, em 20, você tem aqui mais do triplo das empresas existentes anos antes, e aqui muitos operários também cresceram junto com essas empresas sendo abertas. A gente pode fazer qual relação aqui? A gente pode fazer várias relações possíveis. A gente pode falar que o café ele possibilitou capitais investidos em vários setores, ferrovias, bancos, indústrias, mais em São Paulo, Rio e Minas, mas mais em São Paulo. E que também, durante o comecinho do século XX, a gente tem também muitos imigrantes chegando ao Brasil, e também tem um fator, a Primeira Guerra Mundial, que a questão cobra isso, na verdade. Quer ver? A questão fala, olha para a gente, os dados apresentados revelam um grande crescimento do setor industrial no Brasil nas primeiras décadas do século XX. Esse crescimento do setor resultou em qual sentido? Qual sentido? Aqui fala, olha, a Primeira Guerra Mundial, então, o uso de riquezas advindas da agricultura, da cafeicultura, o que está procedente, o café cresceu bastante, e um exemplo aqui, a gente vai pegar no Oeste Paulista, para escoar o café para o Porto de Santos, precisava de ferrovia. Então, o café libera um capital para a ferrovia. Seguradoras, bancos, maquinários
indústrias crescem ao redor do complexo do café. Nem tudo ligado ao café, mas muita coisa ligada ao café. E aí, então está correto. Então, o uso das riquezas advindas da cafeicultura, mais em São Paulo, somado às dificuldades de importação durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, percebam aqui, que ela, segundo a questão, tem um fator determinante para aumentar empresas no Brasil. Primeiro assim, não é uma visão consensual. Vocês podem pegar questões do Enem, às vezes que tem textos com visões diferentes que vocês viram em sala de aula. Ah, mas eu não vi isso na sala de aula. Mas pode cair, deu tempo já? Deu tempo? Eles estão falando aqui para que deu tempo. Legal. Mas eu vou agilizar com vocês, tá bom? É que eu falo demais, não é mesmo? Mas aqui a Primeira Guerra Mundial, rapidinho, ela contribuiu, segundo essa visão, para aumentar as empresas, ou melhor, para aumentar as indústrias no Brasil. Então, como não tinha como importar certas mercadorias, certos produtos na Europa mais, que estava em crise, estava em guerra, e a Grande Guerra Mundial provoca esse problema econômico geral, então o Brasil vende menos café, tem problemas econômicos, a inflação cresceu demais, inclusive os operários se mobilizaram muito mais no Brasil, até leva aquela greve geral de 17, então a inflação, custo de vida no caso, o desemprego também em alguns setores. Mas as empresas foram abertas mais, mas pressupõe-se aqui com esses dados, a economia estava em crescimento, mas cuidado com isso. Cuidado com isso, porque muitos setores foram atingidos duramente pela Primeira Guerra Mundial. A cafeicultura é um exemplo, e aí temos o seguinte, segundo a visão que é colocada ainda, a Primeira Guerra Mundial, então, como o Brasil não poderia importar mais bens, ou no mesmo montante que importava antes, o que aconteceu? O Brasil passou a fabricar certos bens que antes importava, como a questão da metalurgia. A metalurgia no Brasil cresceu bastante. Então, não importo mais, eu tenho que fabricar no Brasil. Então, a Primeira Guerra Mundial deu um certo estímulo à economia do Brasil, no setor industrial, sobretudo. Então, gente, tem que cortar a minha fala aqui agora, mas rapidamente mesmo, a gente encerra essa questão. O item B, porque ele está equivocado. Vamos lá. Crise da agricultura, ou da cafeicultura. Opa, cafeicultura aqui. Então, isso aqui, gente, não ocorreu ainda, é mais nos anos 20. Se bem que a cafeicultura foi atingida pela Primeira Guerra Mundial, só que aqui fala, olha, abandonada por latifundiários. Como assim? Abandonada é um termo pesado. Aí o item C, encilhamento, comecinho da República Velha. Então, anterior ao que a questão propõe, o governo Deodoro Fonseca. E ele fala, fortaleceu a economia, entrou em crise. O item D, as indústrias estrangeiras se instalaram no Brasil. E aí fala que o número de empresas cresceu, mesma coisa que o número de operários. Percebam que o dado revela que as empresas cresceram mais, em termos proporcionais, que o número de operários. A gente pode perceber isso. E também o item E, aqui fala, a maioria dos governos da política do café com leite priorizava o setor industrial. Não, priorizava, gente, o setor agrário. Setor agrário. Então, a gente tem aqui esse processo. É mais agrário. Então, pessoas, muito obrigado e boa prova para vocês. Tá? Tenham cuidado em relação à calma de vocês. Tenham muita calma. Por favor, não fiquem loucos da vida, não fiquem esquizofrênicos, por favor. Tá? Então, muito obrigado pela paciência e tchau. Boa prova.